Título: Esboço de Psicanálise, 1940-1938. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A atual é uma revisão consideravelmente revista da tradução publicada em 1949. Quando este trabalho foi publicado pela primeira vez, tanto em alemão quanto em inglês, fez-se acompanhar de 2 resumos do pequeno trabalho escrito por Freud na mesma época. Some Elementary Lessons in Psychoanalysis, 1940b, 1938. Esses resumos apareceram como nota de rodapé no capítulo 4 da versão alemã e como apêndice na inglesa. O trabalho do qual foram extraídos no resumo foi publicado na íntegra pouco depois. Aparece no volume 13 da Standard Edition, e a nota de rodapé e o apêndice foram consequentemente omitidos das reimpressões subsequentes do presente trabalho. Por um descuido lamentável, o prefácio do autor foi omitido da reimpressão das GW, e assim só pode ser encontrado em alemão no Zeitschrift. Deve-se observar que o volume 7 das Gesammeltwerk, que foi o primeiro de seus volumes a ser publicado, 1941, foi também lançado simultaneamente, com página de rosto e encadernação diferentes, como Schriften aus den Nachhaus, trabalhos póstumos. O manuscrito de todo este trabalho acha-se redigido de forma inusitadamente abreviada, sobretudo o 3º capítulo, o desenvolvimento da função sexual, em grande parte muito abreviado, com a omissão, por exemplo, dos artigos definidos e indefinidos e de muitos verbos principais, no que poderia ser descrito como um estilo telegráfico. Os coordenadores alemães, segundo nos informam, ampliaram essas abreviações. O sentido geral não se acha em dúvida, embora a editoração seja em certos pontos um pouco livre, pareceu mais simples aceitá-la e traduzir a versão fornecida pela Gesammeltwerk. A parte 1 do trabalho não recebeu título por parte do autor. Os coordenadores alemães adotaram para esse fim Die Natur der Psychischen, a natureza do psíquico, que é subtítulo do pequeno trabalho escrito na época e já citado aqui, Some Elementary Lessons in Psychoanalysis, volume 13 da Standard Edition. Para a presente edição, imaginou-se um título bastante mais geral. Há uma certa controvérsia quanto à época em que Freud começou a escrever o esboço, segundo Ernest Jones. Começou-o durante o tempo de espera em Viena, o que significaria abril ou maio de 1938. O manuscrito, contudo, traz em sua página inicial a data de 22 de julho, o que confirma a opinião dos coordenadores alemães de que o trabalho foi começado em julho de 1938. Equivale a dizer logo após a chegada de Freud a Londres, no início de junho. No começo de setembro, ele já havia escrito 63
folhas do esboço quando teve de interromper o trabalho para submeter-se a uma operação muito séria e não mais retomou-o, embora tivesse começado pouco depois outro trabalho expositivo, Some Elementary Lessons in Psychoanalysis, que logo foi interrompido também. Assim, o esboço deve ser descrito como inacabado, mas é difícil considerá-lo incompleto. O último capítulo, é verdade, é mais curto que o resto, e bem poderia ter prosseguido com o exame de coisas como sentimento de culpa, embora isso já houvesse sido aflorado no capítulo 6. Em geral, contudo, a questão de até onde e em que direção Freud teria continuado o livro é intrigante, pois o programa estabelecido pelo autor em seu prefácio parece ter sido cumprido de maneira bastante satisfatória. Na longa sucessão dos trabalhos expositivos de Freud, o esboço apresenta um caráter único. Os outros, sem exceção, visam a explicar a psicanálise a um público estranho a ela, um público com graus e tipos mais variados de abordagem geral ao tema de Freud, mas sempre um público relativamente ignorante. Não se pode dizer isto do esboço. Deve-se entender claramente que não se trata de um livro para principiantes, sendo algo muito mais semelhante a um curso de atualização para estudantes adiantados. Em todo ele, espera-se que o leitor esteja familiarizado não apenas com a abordagem geral de Freud, a psicologia, mas também com os pormenores de seus achados e teoria, exemplificando umas duas alusões muito sucintas ao papel desempenhado pelos traços mnemônicos de impressões sensoriais verbais, dificilmente seriam inteligíveis a quem não se achasse familiarizado com certo número de difíceis argumentos do último capítulo de A Interpretação de Sonhos e da seção final do artigo metapsicológico sobre o inconsciente, e ainda as considerações muito escassas em dois outros lugares sobre a identificação e sua relação com objetos amorosos abandonados implicam o conhecimento de, pelo menos, o capítulo 3 de The Ego and the ID, ou ID. Mas aqueles que já estão familiarizados com as obras de Freud acharão este esboço um epílogo fascinante. Uma nova luz é lançada sobre todos os pontos que ele aborda. Travessão. As teorias mais fundamentais ou as observações clínicas mais pormenorizadas. Travessão. E tudo é debatido no vocabulário de sua mais recente terminologia. Há mesmo alusões ocasionais e desenvolvimentos inteiramente novos, sobretudo na parte final do capítulo 8, onde a questão da divisão, splitting do ego e o seu repúdio de partes do mundo externo, tal como exemplificada no caso do fetichismo, recebe consideração ampliada. Tudo isto demonstra que, aos 82 anos de idade, Freud ainda possuía um dom espantoso de efetuar uma abordagem nova ao que poderia parecer tópicos muito batidos. Em parte alguma, talvez atinge o seu
estilo, nível mais alto de concisão e lucidez. Todo o trabalho nos dá uma sensação de liberdade em sua apresentação, o que é talvez de se esperar na última descrição por parte de um mestre das ideias de que foi o Criador. E agora iniciaremos o texto. Ele começa pelo título, Prefácio. O objetivo deste trabalho breve é reunir os princípios da psicanálise e anunciá-los, por assim dizer, dogmaticamente, sob a forma mais concisa e nos termos mais inequívocos. Sua intenção, naturalmente, não é compelir a crença ou despertar convicção. Os ensinamentos da psicanálise baseiam-se em números incalculáveis de observações e experiências, e somente alguém que tenha repetido estas observações em si próprio e em outras pessoas acha-se em posição de chegar a um julgamento próprio sobre ela.